Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Deus vivo e todo-poderoso. Estamos aqui mais uma vez, nesta quinta-feira, para ministrar uma palavra de consolo, conforto e de vontade de lutar e vencer. Nós não podemos pensar em desistir nunca, porque desistir é algo que faz nos ficar triste. Desistir é alguma coisa que nos dá tristeza, entendeu? É uma coisa que você tentar, tá lutando e começar a tentar fazer algo que você sabe que a promessa de Deus é que vai importar na sua vida, entendeu? Então é dessa forma que nós temos que estar lutando, né? Glorificando a Deus em todo o tempo, e procurando saber que a resposta de Deus, ela é fiel e verdadeira. Amém? Eu vou só estar louvando um louvor aqui, em nome de Jesus. Um louvor que diz que é uma coisa que a gente vai ministrar aqui hoje, que é sobre a palavra de Deus, dizendo que nós devemos estar sempre prontos a falar de Jesus, sempre prontos a declarar que o Senhor é o nosso Deus e que Ele nos salvou. Nós devemos estar sempre preparados para isso. Então, vamos louvar ao Senhor nesse momento, né? Amém, Jesus? Vamos louvar ao Senhor. Quero louvar um hino que eu gosto muito de louvar, e que a Jane que gosta de tocar para mim. Esse hino diz assim: vinde após mim, disse Jesus a certo homem, vinde após mim e eu te farei um pescador, transformarei tudo o que fazes, tudo o que te prende, eu tirarei, te envolverei com meu amor. Vinde após mim, e tudo que orares crendo em meu nome, meu Pai promete pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a este homem, e ele o seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar, os peixes são homens, sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem que fala de paz, que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, mas na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem, quer o teu braço lançando as redes em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus. Lá onde estão os grandes cardumes ainda sem rumo, todos perdidos, né? E o mestre te quer, Daniela, e qualquer que estiver ouvindo, lançando a mensagem, pescando para Deus. Hoje Jesus quer te fazer como este homem, quer o teu braço lançando a rede em alto mar, lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo. O mestre te quer, lançando a mensagem, pescando para Deus. Amém, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Queria ler a palavra de Deus. Vou pedir a minha esposa para trazer minha Bíblia aqui. Ana, traz minha Bíblia aqui, por favor, meu amor.
Vou pedir a minha esposa para trazer a Bíblia para eu poder ministrar uma palavra a você que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Né? Minha esposa vai trazer minha Bíblia, que é uma bênção de Deus. Ela falou que já está indo, está vindo para me ajudar. Ela é uma bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olha ela aqui, chegou, já abriu na página, 1 Coríntios 9, 22. Tá ótimo, meu amor. Obrigado, tá? Não, a Daniela está ligando para você. Não fala, liga para ela não, que ela está ouvindo aqui a pregação agora. 1 Coríntios 9, 22. 1 Coríntios 9, 22. Tem tudo a ver com esse louvor. Porque Jesus te chama para ser pescador. Pescador. 1 Coríntios 9, 22. Aqui. Diz a palavra do Senhor. 9, 22. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Eu tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com o Evangelho. É maravilhoso isso, amados. Isso aqui é tremendo. Fiz-me de fraco para com os fracos. O que quer dizer isso? Paulo falou que ele usa todas as circunstâncias. Ele se faz de fraco para poder ganhar um fraco. Porque se ele se considera forte na frente de um fraco, o fraco se cai metido. Eu não vou querer ir com esse cara, não. Agora, se uma pessoa chega para você, a vida está muito difícil. Eu falei, é mesmo, está muito difícil a vida. Tá muito uma luta tremenda, meu Deus do céu, dinheiro faltando, é doença, é remédio, é tudo isso. Mas como é que, né, como a gente vai viver nesse mundo? Eu falei assim, mas no mundo também a Bíblia diz que nós teremos aflições e que nós devemos ter bom ânimo para quê? Mover céus e terra, para que mude toda e qualquer situação. E eu estou acostumado com isso, minha filha. Lutas que a gente tem, a gente parece que não vai sair. Amados, eu estava lá, né? E eu estou até ouvindo a minha esposa falar, glória a Deus, minha esposa está ali firme e forte, ouvindo, falando alto, glorificando a Deus, aleluia. Por quê? Mas ela estava no hospital comigo o tempo todo, minha esposa, sentada naquela poltrona, e eu falei, meu Deus, como é que ela aguenta ficar assim? Né? É uma luta tremenda. Então, quando eu estava lá, mano, eu estava pensando a oportunidade de ganhar alguém para Jesus. Mesmo estando lá numa situação difícil, boa noite, a paz. E aí, o que acontece? Na situação difícil, eu estava procurando ver. De repente, a médica começa a falar comigo. Eu falei assim, doutora, eu preciso fazer... Eu tenho um compromisso no sábado. Falei o compromisso que eu tinha. Eu falei assim, ela falou, mesmo, contei o compromisso, ela se comoveu. Falou assim, não, você vai lá. Você vai lá nesse compromisso. E aí eu falei, poxa, legal. E eu aproveitei para conversar de Jesus com essa pessoa. Que eu era pastor e que eu estava conduzindo uma situação. Então, é algo tremendo você se fazer de fraco para ganhar os fracos, gente. Você não importa a situação que a pessoa está falando. De repente você está falando uma coisa que não sou eu, é Deus que está falando com ela. E você, justamente quando você toca num assunto, de repente esse assunto é justamente o assunto que ela está precisando ouvir para poder se converter. Então, amados, quando Paulo diz isso, que firme de fraco para com os fracos, é você se, como Jesus fez. Jesus se fez de fraco. Como? E na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, ele diz que não usurpou ser igual a Deus, sendo ele mesmo Deus, Jesus Cristo. Não usurpou ser igual a Deus. Deixa eu ler para vocês aqui o texto todo. Filipenses, capítulo 2, olha só, que tremendo esse texto aqui de Filipenses 2, é muito bom, né? No versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes de se usurpar, de ser igual a Deus, de dizer, eu sou Deus, eu vim aqui para julgar, para isso, para isso. Não, ele disse, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele se fez de homens, se fez de fraco. Sendo Deus, ele se fez de homens, né? E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo. A mesma coisa, Deus quer exaltar você, mas você não precisa se exaltar, você não precisa dizer que você é, que você faz, que você é pastor, que você é poderoso nas palavras, que você ora, que você é profeta. Não, você é um servo de Deus, está aqui a serviço dele. Então você tem que ficar manso, humilde, né? Para poder alcançar os fracos, alcançar as pessoas que estão carentes, né? Eu também sou carente. Eu também sou. Então é algo que a gente faz para conquistar uma vida para Jesus, que é muito mais importante, né? Então ele diz: me fiz de fraco para ganhar os fracos, com o fim de ganhar os fracos, né? Eu estou falando em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de 2. Para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos. Aí exagero. Fez de tudo para com todos. Amados, eu lembro também do texto que Paulo, né? Quando escreve isso aqui, eu lembro quando ele esteve na ilha de Malta. Ele lá na ilha de Malta, ele conseguiu falar com o comandante falou assim: faz tudo que o Paulo mandar. Tudo que Paulo mandar, faremos tudo. Eu estava lá, né? Por isso que não é tudo que o mestre mandar, aquela brincadeira. Tudo que o mestre mandar, faremos tudo. Tudo que Paulo mandar, faremos tudo. Porque ele viu que tudo que Paulo falava dava certo. Vai ter uma tempestade, vocês têm que tomar. Então aí ele aconteceu. O que ele faz? Ele tem uma maneira de conduzir a situação. Ele falou: vamos jogar todos o navio vai bater numa pedra, vai estilhaçar tudo, as madeiras vão ficar, cada um pega um pedaço de madeira minha, vai para a água que nós vamos ser salvos todos. E todos do navio foram salvos. Só que quando chegou na ilha de Malta, aí chegou lá na ilha de Malta, o que aconteceu? Fizeram uma fogueira, os bárbaros da ilha se juntaram, receberam ele muito bem, e Paulo foi jogar um graveto no fogo, veio uma cobra e picou a Paulo. Picou a Paulo, a pessoa falou: meu Deus, esse homem é assassino mesmo, esse homem é bandido, está no navio para ser preso. Agora ele não conseguiu escapar do navio, mas não conseguiu escapar da serpente. A serpente veio aqui e picou ele. Todos foram salvos, ele não. E de repente eles ficaram esperando ele morrer, inchar e morrer, mas ele não morreu. Aí a pessoa falou: vem cá, você é um Deus, você não morreu, era para morrer. De repente começaram a pedir oração para ele, começou a orar pela ilha, começou o chefe da ilha, o Públio, e o nome dele foi exaltado naquela ilha. Foi o homem que foi mais procurado na ilha, para que orassem por eles, para que fizessem e ministrassem a palavra de Deus. Então, mas se fazer de tudo para ganhar tudo, às vezes ele sofre situações difíceis, mas no meio do sofrimento a gente está ali, pronto para servir ao Senhor. É maravilhoso. Eu estava contando um testemunho também um rapaz aqui na padaria, e de repente o pastor me chama de pastor. Aí eu não conheço ele, eu chamei ele e falou assim: será que o senhor quer alguma coisa? Eu falei assim: quer assim, mas antes me diz assim, como é que você sabe que eu sou pastor? Você é pastor porque a irmã Carol disse que você é pastor. Ela falou? Inclusive ela falou para eu pedir oração para você. Eu falei: é mesmo? A Carol tinha acabado de se converter. Eu falei de Jesus para essa Carol. Estava sempre falando de Jesus, agora ela está na igreja. E ela está evangelizando, falando com ele, para eu, que estava almoçando lá, mandar eu fazer e orar por ele. É maravilhoso. Servir a Deus é algo que não tem preço. É a coisa mais maravilhosa. E Paulo sabe disso. Firme de fraco para ganhar os fracos. Firme de tudo para ganhar a todos. Firme de tudo. Ele se investia nas pessoas, né, para poder ganhar outras pessoas. Eu lembro também de um outro testemunho. Esse não é meu, não. É um testemunho que eu ouvi de um pastor lá em Iguaba, que todos saíram para evangelizar, bater de porta em porta, entregar panfleto. Aí quando o rapaz estava novo, convertido, foi entregar na casa de uma pessoa, ele falou: não entrega aí não, porque esse homem é bravo, ele não gosta de crente, e ele dá tiro até aí, se bobear. Ele falou: não, mas eu vou falar, eu também era assim, eu não gostava de crente. Não, você não. Foi todo mundo, não deixaram ele evangelizar ali. Na volta, quando ele passou, ele viu e lembrou: eu vou lá. Foi lá e bateu na porta de novo, não tinha ninguém vendo, ele foi.
O homem chegou, quem é você? Eu vim aqui falar de Jesus por você. Meu irmão, pode ir embora, não quero nada não, mandou ele embora, chegou, falou, aconteceu, ele falou assim, mas eu era igual a você também, assim, não aceitava e tal, eu era bruto, tinha raiva de crente. Rapaz, você insiste mesmo, então eu vou deixar você entrar. Ele deixou ele entrar, aí ele entrou. Aí ele começou a falar de Jesus, falou assim, eu conheço a palavra. Aí o homem da casa, eu conheço a palavra. Né? Eu, sinceramente, não estou afim de ouvir não, eu conheço. Agora, tem um texto que diz assim, se alguém me ofender, né, você faz o seguinte, dá o teu rosto, dá a tua face, que eu vou bater numa face sua. Então eu quero dar um soco em você. Aí ele falou, não, soco em mim por quê? Não, porque eu não quero, eu já falei que você não queria ficar aqui, então estou te ofendendo, né? Se alguém te bater numa face, ele foi, deu a face, o cara deu um soco nele. Ele falou, tá bom, então agora eu vou falar de Jesus. E quando ele foi falar, ele, não. A Bíblia diz mais uma coisa, se deu uma face, bateu numa face, dá outra. Então eu quero bater do outro lado, eu quero dar um soco mais forte na outra. Ah, meu Deus, não, sim, não. Tá bom, pode bater na outra, o importante é falar de Jesus. Aí quando ele foi, deu a outra face. Quando eu fui dar o soco, a filha dele lá na varanda falou assim, papai, não faça isso. Ele foi, parou de dar o soco, foi lá na varanda, abraçou a filha, levantou a filha era surda, muda, começou a falar. Ele viu, ela conhecia o pai dele, sabia que o pai dela era assim. Deus criou uma situação, que deu uma coisa dentro dela, que Deus soltou a voz dela, soltou os ouvidos dela. E o pai foi abraçar ele ao lado. E esse homem, você acha que o quê? Se entregou para Jesus. Então, amados, fazer de fraco, fazer de tudo para ganhar a todos, a fim de que, por todos os modos, salvar alguns, não é salvar todos não, salvar alguns. É muito importante nós termos essa condição de salvar pessoas para Cristo, né? Salvar alguns. E depois ele fala no versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho. Amados, no capítulo 9, foi primeira pregação minha, primeira palavra de Deus. Me chamaram eu era fazer seminário, e o pastor me chamou para eu pregar o Evangelho. A minha esposa falou assim, você nunca prega na igreja, você não tem chamado, tem ou não tem chamado? E aí ficamos, de repente o pastor nunca chamou, a igreja era grande, tinha muita gente, de repente o pastor me liga, na hora que Ana falou isso. Ele me liga e fala o seguinte, eu não estou conseguindo ir hoje na igreja, estou de piriri, preciso, não posso ir na igreja, você é a tua oportunidade, vai lá e prega o Evangelho. Eu falei, meu Deus do céu, não preparei nada, estava na hora de ir para a igreja. Eu falei assim, não pastor, tudo bem, eu vou. E eu não sabia o que eu ia pregar, né? Mas aí tem um texto que eu cheguei lá na frente, abri a Bíblia e caiu nesse texto aqui em capítulo 9, né? Aqui, eu porém, sabeis, aí ele bota aqui, se anuncio o Evangelho não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Está aqui no capítulo 9, filho. Ai de mim se não pregar. Preguei isso aqui. Me pergunta o que eu preguei. Não sei. Só sei que a igreja foi ao êxtase, à glória. Eu falei, Jesus, o que eu falei tanto aqui? Ai de mim se eu não prego esse Evangelho. É a coisa mais maravilhosa. Eu vou morrer pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Então esse texto, capítulo 9, ele fala muito comigo, né? Não sabeis, né, que ele diz aqui, né? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Eu sou um cooperador do Evangelho, então é por isso que estou aqui, é por isso que quero falar e dar essa mensagem a você. Você que é da nossa igreja, você que precisa entender que vale a pena servir ao Senhor, né? E vale a pena falar de Jesus. Se você não tem força, não tem condições, Deus vai te dar condições. Ele faz isso por nós, não sou eu que prego.
é Deus que vai fazer pregar. Eu era professor e nunca consegui dar uma aula. Eu ia dar aula, era tão tímido que eu ficava tremendo que nem maravilha. E hoje, Deus mudou, tirou a trava da minha língua. Que Deus abençoe vocês e até uma outra oportunidade. Quinta-feira que vem eu estou aqui. Se Deus quiser, estarei aqui pregando o Evangelho para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor, obrigado, Pai, estendo as minhas mãos sobre os teus filhos, todo que vier ouvir essa palavra, entendo qual a importância, Pai, de servir o Evangelho. Pai, em nome de Jesus, se tiver pessoas enfermas, que se eu estou enfermo, eu quero curar os enfermos. Que toque nos enfermos, toque o restabelecimento das pessoas. Para a glória do teu nome, Senhor Jesus, tu és um Deus que cura e faz muitos milagres. Eu profetizo, aqueles que ouvirem essa palavra sejam tocados pelo teu Espírito Santo, sejam curados para a glória do teu nome. Em nome e por amor de Jesus. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor. Amém?